O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, viajará aos Estados Unidos para se reunir nesta semana com o secretário de Estado, Marco Rubio. O integrante do Planalto acompanhou a comitiva brasileira em viagem à Itália. E, em vez de retornar ao país, ele vai direto para Washington discutir o tarifaço e também a crise diplomática entre os dois governos. Para integrantes do governo Lula, além do tarifaço, as autoridades podem já começar a discutir um possível acordo na exploração de minerais cítricos, críticos, melhor dizendo, minerais raros. A gente tratou disso por diversas vezes. Os planos da regulação de Big Techs e até mesmo a crise na Venezuela, ou seja, alguns temas que poderão ser debatidos entre os representantes dos dois países. Você, Dávila, nós discutimos na semana passada, a possibilidade de reversão até do tarifaço, mas agora informações adicionais sobre temas que deverão ser tratados entre as autoridades de Estados Unidos e Brasil. Dávila. Caniato, é uma primeira conversa importante e, como nós já enfatizamos várias vezes nos Pingos nos Is, é preciso atrelar-se às questões unicamente comerciais e econômicas, principalmente entre o ministro das Relações Exteriores do Brasil e o secretário de Estado norte-americano. Evitar questões políticas. Aliás, a questão política só vai ser discutida no acordo final, quando Donald Trump e Lula sentarem ou na Malásia, ou nos Estados Unidos, ou no Brasil, onde é que for. Então, agora é a hora da discussão econômica. Eu espero que o nosso chanceler esteja preparado para esta negociação, porque certamente Marco Rubio está preparadíssimo com a lista dele do que ele vai exigir do Brasil. Ou nós vamos atuar de maneira reativa, apenas ler a lista e manifestar, não, isso aqui dá para concordar, isso aqui desacordo, ou o Brasil tem uma pauta também que gostaria de discutir questões comerciais específicas. Agora, não dá para chegar com uma ideia assim, genérica, acaba com as tarifas para o Brasil, vamos reduzir a 10%. Isso não é negociação. Então, é preciso saber exatamente o que nós queremos negociar. Os Estados Unidos sabem claramente. O Brasil é um ponto de interrogação. Pois é, inclusive, muitos portais noticiaram que o presidente Lula, naquela conversa, já teria manifestado a necessidade de retomar a taxa antiga, ou até reverter a zero, alguma coisa nesse sentido. Mas, salvo engano, retomar a taxa antiga que estava em 10%, salvo engano. Você, Mota, o que é preciso trazer, considerar sobre essa negociação que deverá começar nessa reunião que acontecerá entre Mauro Vieira e Marco Rubio? Segundo integrantes do governo, a pauta do encontro incluiria o tarifaço, as sanções a autoridades, terras raras, regulação de Big Techs e a crise na Venezuela. Bom, isso é pauta, não é para um encontro, não. Isso é pauta para um ano inteiro de trabalho. Agora, o mais interessante é que essa pauta vai ser discutida, de um lado, por um secretário de Estado americano, descendente de imigrantes cubanos, profundamente anticomunista e responsável pela cassação dos vistos dos funcionários brasileiros envolvidos no programa Mais Médicos. Do outro lado, estará um membro da equipe diplomática de um governo que ressuscitou a ideia de países não alinhados, uma ideia da década de 70, 80, mas que, na verdade, alinhou o Brasil com o Irã, Venezuela, Cuba, Nicarágua e China. Façam as suas apostas. Você, Beraldo, o que é preciso trazer, considerar em relação a essa reunião, esse encontro entre os dois representantes? Dávila bem menciona. Bom, pode ser o início, de uma negociação. As coisas não vão ser definidas nessa primeira conversa, nesse primeiro contato. Nos últimos 2 dias veio a informação que Lula pediu a suspensão do tarifaço. Enfim, não sei se isso colabora para a abertura dessa negociação entre as duas figuras. Agora só quero passar um recado importante. Você que nos acompanha pela rede, fique agora com a sua programação local.
Seguimos aqui com as análises dos nossos comentaristas. Você, Cristiano Beraldo, que a gente deve esperar essa reunião entre Mauro Vieira e Marco Rubio. Naturalmente, em destaque, o tarifaço. Mas outros assuntos podem ser tratados, né? Olha, Canhata, a gente precisa distinguir duas coisas importantes. Primeiro, o que é o papel da diplomacia brasileira, até porque o Mauro Vieira, o chanceler brasileiro, ele é um diplomata de carreira que, inclusive, já serviu em Washington. Ele conhece bem a dinâmica da política americana, da forma de agir do governo americano, obviamente hoje sob a gestão de Donald Trump, mas certamente, aliás, inclusive, se não me engano, o Mauro Vieira esteve em Washington na época do primeiro governo de Donald Trump, se eu não me estou enganado. Mas, enfim, não é necessariamente uma novidade para Mauro Vieira lidar com agentes e representantes do governo norte-americano. Qual é o problema neste momento? É que o presidente da República, o presidente brasileiro, o presidente Lula, tem dado contornos altamente ideológicos à política externa brasileira. A gente precisa lembrar que, desde um primeiro momento, o governo brasileiro tem feito da diplomacia ou tem feito da orientação à diplomacia brasileira um caminho muito indesejado, digamos assim. Começou naquela reunião no Japão, em que o presidente brasileiro simplesmente ignorou a presença do presidente da Ucrânia, Zelensky, que naquele momento foi festejado por todo mundo, menos pelo presidente brasileiro, que sequer levantou da cadeira para cumprimentá-lo. Depois vem o governo brasileiro servindo de porta-voz de ideias absolutamente estapafúrdias, como a questão de desdolarizar a economia dos BRICS e criar uma moeda própria, coisas que nem a China ou a Rússia, que seriam os maiores interessados, estavam falando. Então isso tudo vai tirando relevância, importância, vai minando o Brasil como um player mundial. É por isso que, numa mesa de negociação em que de um lado tem Marco Rubio, que é o secretário de Estado norte-americano, e do outro tem o chanceler brasileiro, o Brasil chega pequenininho, muito menor do que a cadeira onde vai sentar, e vai ter que lidar com essa realidade. E aí a gente vem nessa questão. As demandas do governo norte-americano são conhecidas e absolutamente diretas e objetivas. Agora, a resposta do governo brasileiro será necessariamente muito regada e temperada com questões ideológicas que não caberão naquela mesa de negociação. Inclusive, a enquete do dia, é importante você que nos acompanha, TV, rádio e internet, a gente sempre escolhe uma notícia do dia e elabora uma pergunta para entender como você, qual é a sua opinião, a sua leitura sobre determinado tema, alguma discussão que a gente vai fazer no programa. E aí a gente gostaria que você também dissesse o que você pensa sobre a relação do Brasil com os Estados Unidos, mas também sobre a atuação de Eduardo Bolsonaro, aquela pauta que a gente debateu há pouco. A atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos influenciou, atrapalhou a direita de alguma maneira ou você acha que não? Entre em jovempan.com.br, dê o seu voto. Se não puder entrar no nosso portal, no YouTube de Os Pingos nos Is, você também consegue votar. Conto com a sua manifestação, a enquete do dia sobre esse tema que debatemos e analisamos há pouco. Conto com a sua participação. Recebendo as pessoas que nos acompanham pela rede Jovem Pan, governistas, integrantes do governo, viajaram aos Estados Unidos para a reunião com Marco Rubio. A negociação vai tratar do tarifaço, mas sempre há uma desconfiança que elementos políticos possam ser tratados ou levantados pela autoridade norte-americana. Marco Rubio poderia, tirar da pasta determinado assunto e surpreender a diplomacia brasileira. Mota, eu acompanhei algumas manifestações na semana passada que comparavam as falas de Donald Trump nas últimas semanas sobre a China. Está indo tudo muito bem, tive uma conversa muito boa com o Xi Jinping, enfim, fizeram uma compilação de manifestações de Donald Trump enaltecendo a boa relação com a China.
E aí teve a notícia na semana passada, a taxação de 100%. Por que resgataram esses episódios? Querendo dizer, olha, também poderá haver algum tipo de surpresa em relação a essa negociação com a autoridade brasileira, né? Então, o tal do clima entre os dois presidentes pode se transformar em uma situação que vai pegar, inclusive, a diplomacia brasileira de calça curta. Isso não pode acontecer? Questões políticas não poderão também ser tratadas na reunião com Marco Rubio? Tudo pode acontecer, Caniato. Eu tenho conversado com muita gente que tem expectativas extremas para um lado e para o outro. Algumas pessoas que já contam com essa negociação como sendo uma grande vitória do governo e que, então, consolidaria a posição do governo na eleição do ano que vem e pelos próximos séculos aqui no Brasil. Outros têm a visão diametralmente oposta. Acham que isso é uma armadilha maquiavélica muito bem bolada, uma trilhazinha de doces que Donald Trump colocou, e o governo está entrando como uma menina inocente nessa armadilha e vai ser um massacre. Eu não acho que vai ser nem uma coisa nem outra. Na verdade, eu não tenho a mínima ideia do que vai acontecer. E esse episódio que você mencionou na sexta-feira foi uma daquelas decisões que o Donald Trump toma, que é difícil de explicar, totalmente inesperada por muita gente, provocou um pânico no mercado acionário nos Estados Unidos, ações caindo 5%, o Bitcoin teve uma queda histórica. É inútil tentar prever o que Donald Trump vai fazer. O que a gente pode fazer é analisar os elementos que estão na mesa. E essa situação do Oriente Médio é um bom exemplo. Donald Trump ignorou as críticas que recebeu de um monte de fontes, realizou aquela operação ousada com o Irã, que é bom a gente lembrar, poderia ter terminado numa catástrofe, como aconteceu com aquela tentativa de resgatar os diplomatas americanos que foram tomados como reféns logo depois da Revolução Iraniana. Os Estados Unidos mandou uma série de helicópteros, aconteceu um desastre, morreram soldados, a operação foi um fracasso. Isso poderia ter acontecido. Foi uma aposta muito arriscada de Donald Trump, que deu certo e possibilitou que ele conseguisse esse acordo, que na minha avaliação, eu acho precipitado a gente chamar de um acordo de paz, mas ele é pelo menos um cessar-fogo que permitiu o retorno dos reféns que estavam em poder dos terroristas. Quem quiser entender como Donald Trump funciona, como é que a sua mente trabalha, pode desistir, está perdendo o seu tempo. A única coisa que a gente pode dizer é que a estratégia de Trump, até agora, tem sido coerente com as promessas que ele fez na campanha. America first. América em primeiro lugar. Então, quem está indo negociar com Marco Rubio faria muito bem em não esquecer isso. Zé Dávila, quem for negociar com Marco Rubio, pegando inclusive essa finalização do Mota, vai preparado para debater e ponderar a respeito do tarifaço, mas precisa também estar preparado para outros temas e outros pedidos, caso a autoridade americana trate de questões políticas, por exemplo. Como o governo deve se posicionar? Caniato, o governo deve se posicionar, como eu já recomendei várias vezes aqui, evitar questões políticas. Aliás, esta militância diplomática tão vergonhosa na história do Itamaraty e com todos esses impropérios cometidos pela diplomacia que o Beraldo já discorreu hoje aqui, nós podemos acrescentar mais um, que aconteceu esses 2 últimos dias. A incapacidade do Itamaraty reconhecer a vitória de Maria Corina Machado como vencedora do Prêmio Nobel. Uma vergonha. Até agora não houve uma única manifestação do Ministério das Relações Exteriores sobre uma pessoa que recebeu o Prêmio Nobel da Paz justamente
porque vem combatendo a ditadura na Venezuela. Então, o constrangimento do Brasil, que sempre teve como sua baliza da política externa a defesa da democracia, dos direitos humanos, todo esse receituário que nós temos há tantos anos, não teve a honradez de reconhecer o Prêmio Nobel de Maria Corina Machado, que é uma vergonha total, o que mostra exatamente isso que o Beraldo disse, de uma diplomacia movida por interesses militantes, ideológicos, partidários e não na defesa do interesse nacional. Mas se tivesse alguém com bom senso nessa delegação para discutir questões comerciais, certamente vai estar na mesa a questão dos minerais raros que os Estados Unidos querem explorar no Brasil, porque o Brasil é o segundo maior produtor de minerais raros, nós só perdemos para a China. Então este é um tema fundamental para os Estados Unidos. Nós, óbvio, vamos falar do nosso café, da carne e de outros produtos, mas também poderíamos usar isso para negociar algo fundamental para a produtividade e competitividade da indústria brasileira, que é a tecnologia, o que nós podemos trazer da tecnologia americana para a modernização do nosso parque ideológico. Mas nada disso vai funcionar porque não passa pelo filtro ideológico. Isso parece se render aos americanos. Então, a dificuldade de se chegar a um acordo são duas. Primeiro, objetividade nas discussões comerciais. Segundo, o presidente da República, Lula, evitar falar coisas que apenas atrapalham as negociações, ao invés de ajudar, como ele costuma fazer com certa frequência para empolgar a sua claque. Então, esses são os dois pontos fundamentais, porque do lado americano, Donald Trump já deu sinal verde que é para negociar. Então, o que Marco Rubio vai fazer é cumprir a vontade do presidente Trump. Agora, quem pode estragar a festa não são os americanos, são os brasileiros e principalmente a verborragia do presidente da República, que não gosta de perder uma única oportunidade para criticar os Estados Unidos. Você, Beraldo, Dávila defende objetividade, que as questões econômicas e comerciais sejam tratadas, as pautas políticas precisam ser deixadas de lado, mas surpresas podem acontecer, por mais que a gente escute que muitos integrantes de setores da nossa economia, inclusive articularam para que essa reunião acontecesse, é preciso também considerar que, em algum momento, talvez Marco Rubio possa tratar de questões políticas. De que maneira as autoridades brasileiras ou Mauro Vieira deve administrar uma quase saia justa? Então, vamos lá, Caniato. Não é o ambiente em que Donald Trump está falando com o presidente do Brasil, né? Então, se a gente relembrar alguns episódios ali dentro do Salão Oval, em que houve circunstâncias de constrangimento impostos por Donald Trump a presidentes de outros países, não será o caso com Marco Rubio. Óbvio que Marco Rubio poderá falar sobre coisas que incomodam o governo americano e decisões do judiciário brasileiro que atingem indivíduos, empresas norte-americanas, isso é um problema para eles. Então, isso eu não tenho nenhuma dúvida de que isso poderá ser colocado sim. Agora, ele sabe que ele está sentado à mesa com o chanceler brasileiro com o propósito de conseguir conquistar avanços que são do interesse dos Estados Unidos. E essa reunião ela não está marcada simplesmente para fazer bravata, para que Marco Rubio incorpore ali aquele personagem que muitas vezes é desempenhado por Donald Trump, de criar esses constrangimentos. Até porque, em geral, Donald Trump cria esse constrangimento, mas, na sequência, ele estabelece, ou a partir de uma segunda reunião, ou mesmo na sequência da reunião tensa que, eventualmente, ele protagoniza, mas acaba ali tirando algum proveito para os Estados Unidos. Em relação ao Brasil, não vai ser diferente. Já existe uma lista de demandas que os Estados Unidos quer do Brasil. E ele vai tratar disso. Ele quer essas conquistas. E depois deixa. Porque se a gente observar, Caniato, o próprio presidente brasileiro,
ele segue nessa dinâmica de falar mal de Donald Trump ou, enfim, de querer se posicionar de uma forma beligerante com Donald Trump. E se ele fizer isso, Lula faz isso, Donald Trump continua falando o que quer do governo brasileiro, mas nos bastidores as coisas estão se resolvendo, o interesse dos Estados Unidos será atendido. E me parece que essa reunião com Marco Rubio, ela acontece nessa perspectiva, definir assuntos que são do interesse dos Estados Unidos. Os interesses brasileiros, esses aí vão se perdendo, porque o Brasil não é objetivo naquilo que ele quer. Ele não deixa claro quais são os anseios do Brasil em relação aos Estados Unidos. Os anseios hoje colocados pelo governo brasileiro, e reforço, não é pela diplomacia brasileira, mas pelo governo brasileiro, é o interesse de conseguir capitalizar em cima desse enfrentamento, que hoje é um enfrentamento fake a Donald Trump, porque isso vem sendo demonstrado nas pesquisas de intenção de voto para o ano que vem como favoráveis ao governo. É isso. Rapidamente, Beraldo, já se sabe quais são os pontos mais importantes para os norte-americanos que possivelmente serão tratados nessa reunião? Quando a gente fala de produtos, alguma coisa que era consumida e que agora, por razões que envolvem o tarifaço, houve uma diminuição importante. Você acha que Marco Rubio já apresentaria uma lista, por exemplo, que deveria ser negociada, tratada de forma pontual ou não? Não, eu acredito que sim. Porque, Canhato, veja, já havia uma balança comercial favorável aos Estados Unidos. Então, quando você olha para o que os Estados Unidos quer, ele quer avançar em cima disso que já existe, né? E aí o Dávila nos trouxe aqui alguns aspectos que são importantes para os Estados Unidos, como a questão das terras raras e outras coisas. Pode entrar, inclusive, o uso da base de Alcântara para lançamentos de foguetes, que pode ser a favor dos Estados Unidos ou simplesmente impedir que a base de Alcântara seja utilizada por outros países. Então, essas demandas específicas dos Estados Unidos podem estar vinculadas a questões militares, a questões do combate ao tráfico de drogas, a vários outros aspectos que não serão as questões comerciais, porque, de novo, a relação comercial entre Brasil e Estados Unidos é favorável aos Estados Unidos, não ao Brasil. E aí tem algumas perguntas da audiência ou manifestações de pessoas que acompanham as análises de vocês, Mota. E a Rosana escreveu o seguinte: vai ser muito estranho se os Estados Unidos ignorarem o que Donald Trump disse nas cartas. Ou seja, ela está querendo dizer que a diplomacia ou os escolhidos por Donald Trump farão as reuniões, as tratativas com as autoridades brasileiras. E se essas figuras ignorarem completamente? Não, vamos tratar rigorosamente de questões econômicas e comerciais. Aquilo que o presidente escreveu não será tratado aqui. O pessoal relata esse estranhamento, se isso se confirmar, Mota. Sem dúvida. Seria muito estranho. Da mesma forma que foi muito estranho aquele comentário de Donald Trump no discurso dele na ONU. Ou vocês acharam normal, depois de tantas sanções, cartas, comunicados, fazer um comentário daquele sobre um encontro agradável com uma pessoa que parecia ser gente fina? Eu achei estranho aquilo. Então, é imprevisível. Donald Trump vai fazer o que lhe der na telha, o que ele achar que vai lhe trazer uma melhor vantagem de negociação, o que ele achar que vai corresponder melhor aos seus planos. Agora, é muito importante isso que o Beraldo falou, porque o governo brasileiro está indo negociar com o governo americano. Mas o que é que o governo brasileiro quer? O que o governo brasileiro quer é o que o povo brasileiro quer? É o que a nação brasileira quer? É o que a sociedade brasileira quer? Aí fica a pergunta para os nossos espectadores. Eu acho que o Beraldo tem até um complemento a fazer, porque sinalizou negativamente, concordando com o Mota. Quer fazer só um complemento? Depois eu passo para o Dávila. Vai lá, Beraldo. Só assim, dando sequência ao Mota, que é sempre muito gentil e cauteloso nas suas colocações. Obviamente que o governo quer é ser reeleito ou ter força eleitoral para o ano que vem. O governo brasileiro não está nem aí para os objetivos e interesses do país, do Brasil,
no longo prazo. Por isso que quando a gente olha para essa mesa de negociação, a gente vê um pitbull de um lado e um pequenininho, um cachorrinho, um Yorkshire do outro, porque a gente só está preocupado, a gente só vê o governo brasileiro preocupado com essa questão eleitoral do ano que vem. Você, Dávila, é importante também a gente entender a maneira como o público ou parte do público, da população, enxerga toda essa situação, o diagnóstico que muitos fazem sobre o que escreveu Donald Trump, a maneira como essas pautas estão sendo tratadas, dá a impressão que, se não o governo, algumas figuras ignoram completamente aquelas menções feitas por Donald Trump. O que aconteceu? Virou pó aquela defesa à figura de Jair Bolsonaro, Dávila? Agora é tratado de questões comerciais e aquilo foi só um registro em carta, é isso? Canhato, não há nada mais imprevisível do que tentar traçar Donald Trump como uma pessoa previsível. Isso não existe. Então o ponto é o seguinte, é assim mesmo. Ontem era carta, hoje é outro assunto, hoje é química. Ontem era carta, hoje é química, é assim que é a vida. Veja, não é só com o Brasil, é com o mundo inteiro ele faz isso. Zelensky, o presidente da Ucrânia, tem aquele debate ríspido na Casa Branca, depois tem uma conversa amigável no Vaticano e hoje pode receber tomahawk e até bomba atômica para o combate contra a Rússia. É mudando água para o vinho as coisas. É assim que ele opera. Então, sim, querer descobrir previsibilidade, coerência, não vai encontrar na diplomacia de Donald Trump. Ele é uma pessoa altamente pragmática, objetiva, muda de postura numa velocidade avassaladora, dependendo do contexto e das circunstâncias. Mudou o contexto, ele mudou de atitude em relação ao Brasil e hoje, a gente não está dizendo que isso vai durar muito tempo. Por isso que o Brasil precisa ser objetivo nessa negociação. Hoje, o vento está a nosso favor, porque o presidente norte-americano quer acertar a questão tarifária com o Brasil. Nós temos que aproveitar, porque nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 1 mês ou 2 meses. E se o presidente vai mudar de atitude, por exemplo, pode azedar a relação com o Brasil em relação à Venezuela. E aí perdemos a oportunidade de derrubar as tarifas de 40% para 10% e chegar a um acordo. Daí a importância da objetividade nesta negociação. Olhar com os olhos dos interesses nacionais e não com a exploração político-eleitoreira e partidária. Pois é, agora, em cima disso que o Dávila traz, Beraldo, muitos analistas entendiam que, mesmo que não tivesse resolução, que os Estados Unidos mantivessem o tarifaço, o governo conseguiria dar um nó em pingo d'água e se utilizar dessa situação para tentar se beneficiar, pelo menos na narrativa, para a campanha eleitoral de 2026. Então não era o pior cenário, apesar de ser algo muito ruim para os nossos produtores, empresários e para vários setores. Isso colocado, agora a leitura é a seguinte: caiu uma baita de uma oportunidade no colo do governo, que vai para essa reunião tentar de tudo reverter o tarifaço para levantar esse troféu. Isso também seria utilizado na narrativa de uma campanha eleitoral para 2026. Inclusive, tem uma informação importante que trata desses aspectos que o Dávila mencionou, que a diplomacia brasileira vai com a mala cheia, viu, Beraldo? Muitas coisas serão apresentadas. Terras raras, a questão da Venezuela vai ser debatida, Big Techs, o governo brasileiro vai com um peito aberto para tratar de várias questões com o objetivo de reverter o tarifaço. Agora me parece que é prioridade para essa administração. E aí eu lhe pergunto, o que o governo brasileiro pode entregar para reverter o tarifaço? E se reverte? Se reverte, Canhato, é maravilhoso para o governo, porque o governo está se apropriando daquelas bandeiras que, para o leigo, e a gente tem que lembrar o seguinte: nós aqui, a nossa audiência, nós fazemos parte de um percentual pequeno da população brasileira que realmente se engaja com a política, que quer entender, que está buscando informação, que quer ouvir debate, quer ouvir as ideias, como é que as pessoas estão avaliando tudo que acontece do ponto de vista político, não só brasileiro, mas internacional.
Só que existe uma parcela muito grande da população brasileira que não está nem aí para a política, por mais que a política influencie cada detalhe da vida dessas pessoas. E, com isso, o que o governo está vendo, primeiro ele conseguiu resgatar até o uso das cores do verde e amarelo, né, que foi tão renegado pelos partidos de esquerda no Brasil, e que a gente precisa lembrar, a direita vestia o verde e amarelo, não porque o verde e amarelo simboliza a direita, porque o verde e amarelo simboliza aquelas pessoas que efetivamente amam, defendem e se preocupam com o Brasil, coisa que muitas vezes a própria esquerda brasileira não demonstrava estar com essa disposição para fazer. Aí, conforme começa esse desentendimento, essa questão em torno do tarifaço de Donald Trump sobre o Brasil, o governo conseguiu reverter essa narrativa a ponto de resgatar o uso do verde e amarelo. Quer dizer, agora a esquerda faz manifestação com verde e amarelo, porque ela está defendendo, segundo a sua narrativa, a soberania brasileira contra os imperialistas norte-americanos, aquele ultradireita, o fascista do Donald Trump que tentou aqui influenciar e invadir aqui a nossa soberania. Aí o Donald Trump, com uma frase que ele falou ali naquela reunião da ONU, veja, não é que ele fez um discurso justificando uma mudança de posicionamento, não, ele fez uma menção rapidíssima sobre o encontro que, segundo ele próprio, durou 30 segundos. E à medida que ele faz essa menção, a narrativa do governo brasileiro muda. Por quê? Porque o governo brasileiro se viu, então, na condição de não apenas resgatar o uso das cores do verde e amarelo, mas agora para trazer para si essa narrativa de relação com os Estados Unidos. E com isso, ele vai olhando para as bandeiras ligadas a Jair Bolsonaro, e que muitas delas estavam justamente centradas nessa expectativa de que o governo de Donald Trump tomaria medidas tão duras contra o Brasil que o Brasil ficaria refém de reverter medidas, inclusive decisões judiciais, contra Jair Bolsonaro, que Jair Bolsonaro seria um candidato, ou enfim, um personagem muito importante para fazer campanha para algum candidato em 2026. E, no fundo, nada disso está encaminhado para acontecer. As sanções foram adotadas, lei Magnitsky, suspensão de vistos, etc. Mas aí não mudou em nada o resultado do julgamento de Jair Bolsonaro. Foi condenado a 27 anos de prisão, quer dizer, uma condenação pesadíssima contra Jair Bolsonaro, que já está preso aí há vários meses. Então a gente vê que não houve ganho pela direita, mas agora a esquerda brasileira, o atual governo, conseguiu trazer para si esses louros da relação com os Estados Unidos. Portanto, Candidato, só para finalizar respondendo a sua pergunta, se der certo, e eu acho que tem grande chance de dar certo, porque o governo brasileiro não tem estofo para bancar e dizer não ao governo americano, vai ser, olha, conseguimos encaminhar aqui e resolver com o presidente americano, com o governo norte-americano, então o mérito nosso. Se não der certo, é o governo brasileiro defendendo a soberania brasileira e defendendo... E aí vai ter sempre um discurso que ele vai poder usar a seu favor. Então, me parece que o governo brasileiro foi colocado. Não é que ele se colocou, não é que ele executou uma estratégia para estar na posição que está, mas ele foi colocado numa posição em que ele só tem a ganhar com essa relação com os Estados Unidos, independente do caminho que se siga. Existem colunistas, né, informações de bastidores que foram divulgadas, que empresários, principalmente alguns que atuam na produção de proteína animal, teriam, de alguma maneira, estimulado as autoridades americanas para realizarem essa reunião. E aí talvez as autoridades norte-americanas participem desse encontro de maneira diferente, talvez muito mais suscetíveis a escutarem o que o Brasil tem a oferecer. E aí as informações indicam que o Brasil vai chegar pesado, inclusive fazendo propostas para entregar aquilo que os norte-americanos desejam. Informação de bastidor, né? A gente precisa naturalmente escutar o que vai ser determinado e divulgado pelo governo brasileiro após a reunião. Mas você, Mota, quando se fala da possibilidade de reverter o tarifaço,
Quais seriam as consequências de um processo como esse? Eu acho que o tarifaço não está na cabeça do governo brasileiro. O governo brasileiro, o representante na negociação, tem outras coisas que ele gostaria de reverter. Agora, eu quero dizer aqui que nós temos uma situação em que eu claramente tenho uma visão diferente dos meus colegas. Primeiro, Dávila, eu quero fazer uma objeção formal, registrada em ata, contra o uso que o Dávila está fazendo do pronome nós, quando ele se refere à negociação do governo brasileiro com os Estados Unidos. O Dávila está dizendo: nós não podemos perder essa oportunidade. Nós não, Dávila. Eles, inclusive eles, que inventaram o nós contra eles. Não usa esse pronome nós, senão daqui a pouco o espectador vai pensar que nós vamos lá para Nova York ou Washington participar dessa negociação. Agora, eu acho também, em um aspecto, o Beraldo matou a charada. Se o que o governo quer, se o objetivo do governo é ganhar a eleição, então, se o governo acha que o conflito com o Trump o beneficia, porque propiciona a criação de uma narrativa campeã que está aumentando a popularidade, adivinhem o que o governo vai fazer nessa negociação? Aumentar o conflito, né? Para poder vender a narrativa de que estamos defendendo a soberania, de que, olha, que maravilha esse governo. Eu só vou discordar do Beraldo quanto à história do verde e amarelo, porque quando a esquerda veste a camiseta verde e amarela, ou quando a turma da esquerda segura a bandeira, Beraldo, se você olhar com cuidado, você vai ver, é indisfarçável a cara de nojinho que eles fazem. Rápida parada para você que nos acompanha pela rede. Seguimos aqui com as análises dos nossos comentaristas, inclusive informação que chegou há pouco à redação da Jovem Pan News. Mauro Vieira chegou há poucos instantes nos Estados Unidos, em Washington, previsão que nos próximos dias ele se reúna com Marco Rubio. Dávila, quer trazer o seu ponto de vista em relação ao que disse há pouco o Mota, por favor? Deixa eu esclarecer. Quando eu uso nós, nação brasileira, a nação brasileira quer que essas tarifas caiam, não é o governo, é a nação, porque todo mundo quer voltar a exportar para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o segundo maior parceiro comercial do país e não vale a pena brigar com o nosso segundo maior parceiro comercial por questões político-eleitorais. Então, nesse sentido, eu imagino que apenas uma minoria irrisória do Brasil torce para que as tarifas continuem altas de qualquer jeito, como se isso fosse uma questão puramente política. Não, a maioria dos brasileiros quer ver sim as tarifas reduzidas, voltadas ao normal para as nossas exportações crescerem, porque afinal de contas a maior parte das nossas exportações é ligada ao agronegócio, que é o setor mais competitivo e exemplar da sociedade brasileira. E nós não queremos ver o agro sendo prejudicado por uma questão político-eleitoral. Esse é o ponto do nós. Segundo, que há um mito de que se as tarifas forem reduzidas, que isso vai ser um grande trunfo eleitoral para o governo petista. Não vai nada. A eleição é daqui a um ano. Se a tarifa for para zero e o governo quiser gastar mais 100 bilhões de reais aí para aumentar a dívida pública, que vai aumentar a taxa de juros, que vai aumentar a inflação, que vai fazer com que a economia cresça menos, isso tudo anula qualquer tarifa, se fosse zero a tarifa. Porque a irresponsabilidade fiscal, econômica desse governo é extraordinária. Este é o ponto fundamental. O brasileiro quer ver a taxa de juros cair para poder investir, para poder saldar as suas dívidas. O brasileiro quer ver um país mais competitivo e menos dependente de favorzinho do governo. O brasileiro que produz, empreende, quer crédito barato para poder investir e melhorar o seu negócio. Nada disso vai existir com esse governo que só pensa em aumentar gasto público para populismo eleitoreiro. E isso terá impacto gigantesco no bolso de todos os brasileiros. Porque mesmo aqueles que vivem do chequinho do governo vão sentir, ao ir ao supermercado, os preços subindo,
as mensalidades da escola dos filhos ou de qualquer contratação de serviço crescendo assustadoramente, porque isto é reflexo da irresponsabilidade fiscal e econômica do governo. Pois é, Mauro Vieira deve se encontrar nos próximos dias com Marco Rubio, inclusive ele chegou há pouco em Washington, informação inclusive que vem sendo publicada por vários portais de notícia, e a expectativa de que o governo brasileiro trate da questão que envolva o tarifaço, né? Há também uma aposta de alguns oposicionistas de que as questões que envolvem a política no Brasil, a justiça, a situação de Jair Bolsonaro poderia ser tratada durante esse encontro, mas a maior parte dos integrantes do governo acha que não. As questões comerciais vão ser debatidas, pelo menos nesse primeiro encontro. Deixa eu receber as pessoas que nos acompanham pela rede Jovem Pan. Muito obrigado pela parceria. Muitas informações e debates aqui com os nossos comentaristas. Beraldo vai trazer só um complemento à análise que foi feita pelo Mota há pouco, inclusive citou uma análise do Beraldo. Quer arrematar você, Beraldo? Não, eu só queria reforçar, Mota, que sim, há um nojinho, porque, na verdade, a bandeira que essas pessoas defendem não é a bandeira do Brasil. Eles defendem uma bandeira de uma concepção de mundo absolutamente equivocada, em que muitos deles defendem o fim da polícia, muitos deles defendem que uma criança de 8 anos já está madura o suficiente para decidir mudar de sexo. Muitos deles defendem essa educação à la Paulo Freire, que forma a maior legião mundial de analfabetos funcionais. Defendem essa política que passa a mão na cabeça de bandido e demoniza a polícia. Essa política que recebe com tapete vermelho em Brasília representantes do crime organizado. Então, obviamente, essas pessoas, quando elas hasteiam a bandeira do Brasil, elas se sentem, de uma certa forma, constrangidas, elas se sentem melhor levantando a bandeira da Palestina e do Hamas. Elas ficam aí na internet bradando contra as vítimas do ataque de Israel contra a faixa de Gaza, onde morreram, segundo os dados que eu tive acesso, 70 mil pessoas durante essa guerra, mas elas se omitem diante das mesmas 70 mil pessoas que foram assassinadas no Brasil no mesmo período, que se somam a mais de 100 mil desaparecidos, que simplesmente ninguém sabe, morreu, não morreu, foi embora, abandonou a família, vai voltar para casa, não vai? E a gente conhece o Brasil, a gente sabe que há dezenas de milhares de mortes que simplesmente não são reportadas, porque essas vítimas são queimadas no micro-ondas. Aquele conjunto de pneus onde as vítimas são colocadas e são queimadas para não restar absolutamente nada delas, que foi o destino de Tim Lopes. Tim Lopes que foi morto por Marcinho VP, essa figura que é o pai do Oruan, tão aplaudido aí pela própria emissora para a qual Tim Lopes trabalhava. Então, este Brasil do absurdo, defendido por essa turma absolutamente ignorante da realidade dos fatos, que fica alimentando esse Brasil que vai perdendo a sua condição de país civilizado, que vai garantindo o retorno do Brasil à Idade Média, essas pessoas realmente não conseguem conceber o que é levantar, segurar e se orgulhar da bandeira brasileira. São pessoas que não entendem, não fazem a mais remota ideia do que seja patriotismo, amor e defesa à pátria. Essas pessoas não têm absolutamente a menor condição de propor soluções para os verdadeiros problemas brasileiros. Deixa eu só passar mais uma vez para o Mota, porque várias manifestações aqui, viu, Mota, de pessoas que concordam com o que o Dávila disse, no sentido de que a população, o brasileiro, o cidadão torce para que a tarifa seja eliminada, seja revertida, se não a zero, pelo menos no índice aplicado anteriormente, né, que era de 10%. Então, claro que o brasileiro torce para que a situação melhore. Mas há também a percepção de quando um político, um grupo, um partido, um governo se apropria de determinada pauta para transformar aquilo em trampolim eleitoral. Você acha que grande parte da população consegue identificar o mau uso de uma conquista? Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso.
Eu sei que muitas pessoas discordam de mim, mas na minha experiência pessoal, eu não formo a minha opinião baseada em pesquisas, em manchetes. Eu formo opinião baseada nas pessoas que eu encontro, com as quais eu converso. Eu não conheço ninguém que tivesse mudado o seu posicionamento político por causa das sanções. Eu acho que a gente tem que separar duas coisas aqui. Uma coisa é o aumento de tarifas, que é uma medida que o governo de Donald Trump está tomando em relação à maioria dos países do planeta Terra, com raríssimas exceções. Na sexta-feira, a gente viu um aumento de 100% de tarifas em relação à China. O México já passou por isso, o Canadá já passou por isso. No caso do Brasil, Donald Trump deixou claro, por escrito, várias vezes, de que as tarifas tinham a ver com a situação política do Brasil. Mas isso é uma coisa, são as tarifas. A outra sanção, ou as outras sanções, foram cancelamento de vistos e a aplicação de sanções da Lei Magnitsky. Então, a gente às vezes discute sanções como se fosse tudo igual. São duas coisas diferentes. É evidente que não existe brasileiro que seja a favor do aumento de tarifas na exportação do Brasil. Se você chegar para qualquer brasileiro e perguntar, vem cá, você é a favor de que o Donald Trump aumente as tarifas de exportação do Brasil? Ninguém vai ser a favor disso. Agora, se você perguntar diferente, se você chegar para as pessoas e perguntar, você gostaria de uma ajuda dos Estados Unidos para normalizar a situação do Brasil? Muita gente vai responder sim, gostaria de uma ajuda, sim. Então, tudo depende da forma com a qual você coloca a pergunta. É lógico, ninguém é a favor do aumento de tarifas das exportações brasileiras, mas a maioria de nós gostaria de viver num país normal para variar, como acabou de lembrar muito bem o Veraldo aqui. A gente gostaria de viver num país onde uma rede social não sai no ar de forma arbitrária durante um mês e você fica a ver navios. A gente gostaria de viver num país onde você pudesse dar a sua opinião com tranquilidade, em qualquer circunstância, sem medo de ser cancelado. A gente gostaria de viver num país onde as decisões do Estado fossem fáceis de entender e te dessem uma sensação de que, olha, são decisões justas, sábias, no interesse da população. A gente gostaria de viver num país onde todo dia a gente não fosse surpreso por um aumento de impostos, surpreendido por um aumento de impostos. Acontece todos os dias. Então, meus amigos, não dá para a gente ter tudo o que a gente quer. A gente tem que fazer uma escolha. E aí a gente precisa pensar sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Pois é, a gente vai seguir acompanhando esse tema que nós debatemos agora. Ele é muito importante. Nos próximos dias, uma dedicação a essas pautas, essas informações que chegarão dos Estados Unidos a respeito desse encontro que acontecerá entre Mauro Vieira e Marco Rubio.